sejam bem-vindos a mais um podcast Café Quente com Rogério Cafeteira. Nosso convidado de hoje é jornalista, economista, auditor do Tribunal de Contas do Estado, deputado estadual, foi 2 vezes presidente, secretário de Estado por 2 vezes. É o nosso amigo Otelino Neto. Seja muito bem-vindo, meu amigo Otelino, para participar do nosso Café Quente. Obrigado, amigo Rogério. A gente já vem tentando aí há alguns dias. Que bom que deu certo agora. Verdade. Aqui é bom, Otelino, porque não é bem uma entrevista, né? Eu gosto assim que é mais um bate-papo. Geralmente as pessoas vêm aqui, a gente tem alguma relação de amizade. E aqui o que eu digo sempre, assim, eu faço as perguntas que as pessoas que estão nos assistindo têm vontade de fazer. E aí, para a gente começar, eu queria que tu fizesse um resumozinho da tua trajetória política para a gente começar nossa conversa. Rogério, essa ideia do podcast, só inicialmente quero registrar, que foi muito interessante. Primeiro porque tu tens a vivência da política de dentro dela, né? Como tu és um militante da política, embora nesse momento não esteja no mandato, mas teve 2 mandatos de deputado estadual e com experiências bem interessantes. A última delas como líder do governo Flávio Dino na Assembleia, e aí nós convivíamos de perto ali, primeiro eu como vice-presidente, depois como presidente, e então tem essa perspicácia que quem é do mundo da política compreende, né, de conversar e saber o que o cidadão comum pergunta no dia a dia. E particularmente para mim, que existe uma proibição tácita para que eu fale em alguns veículos de comunicação locais, esses espaços alternativos, como esse podcast, ele é bem interessante. Mas sobre a minha trajetória, eu comecei a paixão por política dentro de casa, né? Isso até se assemelha um pouco contigo. Papai nunca teve mandato eletivo, mas ele era um militante da política. Foi um dos fundadores do PDT no Maranhão, inicialmente no MDB, depois fundou o PDT junto com Jackson, com Brizola, com Neiva, com essa turma. E papai era um militante da política, mas dedicado ao jornalismo. Misturavam-se as duas coisas. E eu cresci nesse meio, sabe? Acompanhando eleições, vendo as eleições perdidas, as vencidas. Lembro muito bem uma eleição que o Dr. Jackson ficou em terceiro lugar. Eu era estudante secundarista ainda. E aí eu olho mamãe chorando assim, eu digo, foi que houve, mamãe? Ela disse, é porque o Dr. Jackson perdeu a eleição. E o detalhe é que aquela eleição, a dona Gardênia foi eleita prefeita, Jaime Santana ficou em segundo e o Dr. Jackson ficou em terceiro. É aquela típica eleição que o sujeito perde, mas ganha, porque ali ele projetou uma liderança. Na eleição seguinte, ele foi candidato a deputado federal, foi um dos mais votados, mas o PDT não fez o coeficiente eleitoral. Exatamente. Isso, né? Preparou a eleição dele de prefeito. Foi. Então eu cresci nisso, vendo o papai torcer pelo Brizola, aquela eleição que o Brizola perdeu para o Lula a segunda vaga no segundo turno. E aí despertou em mim, desde a escola, da política estudantil, do Grêmio do Marista, depois na universidade. Eu coordenei o diretório acadêmico do curso de comunicação, fui presidente do DCE do SEUMA. Então era sempre a política estava em mim, até que eu resolvi ir para os embates eleitorais. Perdi eleições, ganhei eleições, e as votações têm sido, graças a Deus, crescentes, né? Eu tive, na minha primeira eleição de deputado, 14 mil votos, quase 14, 13.800 e alguma coisa. Na seguinte eu tive 29 mil, que já foi 2010, 2006, e quase 14. 2010, 29 mil, 2014, quase 31, 2018 foram 65 mil votos e 2022, 85 mil. Tem sido o resultado desse trabalho permanente, constante. Então, assim, essa foi um pouco da trajetória, uma parte dela você vivenciou comigo. Primeiro eu fui deputado de oposição, ali, aquele período ali até 2014,
quando nós vencemos a eleição com o Flávio Dino, e eu passei a ter a experiência de ser deputado de governo. Passei com muito orgulho, sendo governista de 2015 até o final do governo Flávio Dino, depois mais o início do governo Brandão, aí já não com tanto orgulho, né? Aí já com reservas, mas foi um período bem interessante, muito aprendizado, porque o sujeito ter uma relação, eu não fui membro do governo Flávio, eu fui aliado, fui da base do Flávio, uma pessoa, um político próximo dele, quando governador, mas você conviver com o Flávio é um aprendizado. Primeiro, e você conviveu também, Verdade. Primeiro porque ele é um sujeito muito convicto das opiniões dele, né? Ao mesmo tempo, ele é muito respeitoso. Então, foi um processo de aprendizado ali. O nosso parlamento bem plural, com uma formação política mais conservadora, ele um político de esquerda, então ali foi um aprendizado muito grande. E agora, mais recentemente, com essa experiência de voltar a ser oposição. Sob certo aspecto, é um desafio novo pelo método do atual comando do governo. Mas esse é um assunto que a gente pode ir conversando no decorrer do nosso bate-papo. Tá bom. Falaste, me lembrei da minha infância, da tua vivência, de como tu criou esse amor pela política, né? A gente se envolve. Eu me lembro muito, eu criança, Dr. Jackson, Neiva, Mauro Bezerra, Carlos Guterres, todo o pessoal, Renato Archer, todas essas figuras da política, essas figuras mais emblemáticas da política, eu muito lá para casa do meu tio à noite. E eu pequeno ainda, minha diversão era o seguinte, eu chegava a ficar sentado lá escutando a conversa deles. Mas vamos começar aqui. Mas, Rogério, antes de passar para essa parte, eu estava me lembrando de uma conversa nossa que eu tinha a impressão que o cafeteiro era um sujeito assim, era um personagem, né? Sim. Uma vez eu te disse que eu tinha a impressão de que cafeteira gostava de tomar uma cachaça, e tu me disseste que ele não bebia, né? Não, deixa eu te contar. Fazia de conta que bebia e não bebia. Deixa eu te contar que eu até falei a Chico uma vez. No interior, durante a campanha, as pessoas achavam que ele era meu pai. Ele não é, ele era como um pai para mim. Mas meu pai já faleceu, Sancler, Eu conheci. Que era uma pessoa maravilhosa para mim, eu amo demais meu pai. E cafeteira foi um segundo pai para mim, em todos os sentidos. Mas quando a gente chegava no interior, a pessoa não sabia se era sobrinho, todo mundo achava que era filho, eu também não ia sair explicando para todo mundo. Aí, Otélio, foi várias vezes, disseram, rapaz, já tomei uma cachaça com teu pai, a gente caiu nessa calçada e ficou bêbado, babando. E eu também não ia dizer que era mentira. Aí tu gosta, digo, lógico, velho, da família, também tomo uma. Que tu também quase não bebia, né? Praticamente, quase não bebia. Aí, mas criou-se esse mito. E eu não desmentia, porque eu dizia o seguinte, ninguém vai acreditar mesmo, então eu não vou ficar desmentindo, porque não mudou nada na carreira dele, mas eu de verdade, sinceramente, eu só vi cafeteira bêbado, nunca vi. Vi ele um pouco alto no dia que ele ganhou o governo do estado, a eleição, em 86. E olha só, eu com todo respeito, né? Achava que cafeteira era um bom pinguço. Era, todo mundo. Quem bebia muito era meu pai mesmo, Sancler. Mas o cafeteiro não. Não, bebia assim, não é que ele não bebesse, mas bebia muito moderadamente. Nunca vi ele bêbado. Agora vai ter mais gente sabendo que ele não bebia. Vai, mas eu acho que eles vão continuar achando que eu estou mentindo. Otelino, vamos começar. Eu queria fazer assim, tipo uma linha do tempo, né? Para começar assim, de pontos que tu tivesse mais destaque na política aqui. Eu acho que assim, que vamos começar pela eleição de Castelo, que tu tiveste uma atuação muito importante nela, na eleição dele para prefeito. E depois, na reeleição, e aí é que tu vai contar para a gente, você não o apoiou. E apoiou o Edivaldo. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado. Você, na época, eu acho que juntamente com o Everton, foram inclusive convidar o Edivaldo para ser candidato. O que te levou a tomar essa posição? Castelo era uma pessoa muito próxima, no aspecto pessoal, que sempre chegava muito perto de ganhar a eleição de prefeito, mas perdia. Naquele momento ali, o nosso norte na política, como nós éramos oposição ao Sarney, era quem representava mais o anti-Sarney. O Dr. Jackson era governador, já enfrentava problemas com a justiça eleitoral, e aquela eleição de São Luís ela passou a ser fundamental.
Castelo e eu tínhamos diferenças ideológicas. Castelo era um homem mais de centro-direita, mas ele era um democrata. Sim. Agora nós tínhamos essa relação e a gente compreendeu naquela época, eu e outros, que ele representava mais, era essencial a vitória dele para que nós consolidássemos aquela alternância de poder. Isso era uma opinião minha, era uma opinião do nosso líder à época, o Dr. Jackson. Algumas figuras que não eram tão próximas do Castelo acabaram compreendendo isso em algum momento, por exemplo, o Aziz, o próprio Aderson, que era chefe da Casa Civil do governo Jackson. Então, a coisa foi tomando esse rumo. E aí nós apoiamos, fizemos uma campanha dura. Nós achávamos que o Castelo podia ganhar no primeiro turno, mas o Flávio surpreendeu. Aquela figura que a gente ainda não sabe. Aquela figura reconhecida como um expoente do direito, mas nós não sabíamos ainda como é que ele ia se encaixar nesse cenário, né? E ele surpreendentemente foi para o segundo turno, mas acabou que o Castelo ganhou. Eu virei uma figura central ali da prefeitura. E depois começamos a ter alguns problemas, não meu com o Castelo. Problema digamos assim, de relacionamento com a ex-deputada Gardenha. Nada pessoal, mas da forma da condução política. A gente sempre teve uma relação muito respeitosa e ainda tem até hoje. Sim. Então eu percebi que talvez aquela posição que eu estava ali muito próxima do Castelo começou a gerar alguns incômodos. E o Castelo foi segurando aquilo, mas com o tempo, essas opiniões elas foram predominando. E com um efeito direto na qualidade da gestão. Então, o que a gente percebeu? Que o Castelo foi sendo levado a cometer alguns equívocos que foram frustrando a população de São Luís. Tanto que o Castelo, mesmo perdendo as eleições anteriores de prefeito, quando a gente andava na rua, o Castelo não dirigia, não gostava de dirigir. Não sei se tu sabes disso. É verdade, eu nunca vi ele dirigindo, para te falar a verdade. A gente andava, quando eu ia buscá-lo na casa dele, eu saía dirigindo e ele ia do lado. E tinha algumas vezes que as pessoas olhavam e gritavam o nome dele, Castelo, aí ele baixava o vidro, cumprimentava, mesmo de uma vez que a gente foi ele já estava eleito prefeito. Ele disse que ele queria conversar um pouco assim fora da pressão. Nós fomos a um restaurante desse da Litorânea, entramos lá um dia de semana à noite. Quando as pessoas descobriram o Castelo lá, elas ficavam parando para ir cumprimentar, para tirar uma foto, e ele muito simpático. Então, acabou que o Castelo, que era uma figura política com muitas qualidades, na gestão de prefeito, ele frustrou uma parte considerável da população de São Luís. E aí, Rogério, foi muito bom ter se perguntado isso, porque quando eu decidi não acompanhar o Castelo, ele era o prefeito da capital. Ele não estava fora do jogo. E eu fui ao apartamento dele, pedi uma audiência, entreguei o cargo de secretário e ele perguntou, mas por que você está fazendo isso? Eu disse, prefeito, porque não vou poder lhe acompanhar. Discordo da forma como está conduzindo, mas muito respeitosamente quero lhe dizer que se eu não vou poder lhe acompanhar, eu não posso continuar ocupando um cargo na sua gestão. E disse mais, olha, você não vai me ver nunca falando palavras negativas com relação a você, respeito à nossa relação. Agora eu vou num outro projeto. E dali... Tu achaste que o governo dele foi influenciado pela deputada Gardenha? Eu acho que talvez tenha tido uma influência excessiva. E o Castelo era um homem muito capaz, inteligente, digamos assim, ele tinha personalidade muito forte, né? Quando botava uma coisa na cabeça, era daquele jeito. Né? Mas quando ele perdeu um pouco a mão dele tomar as decisões, de certa forma, assim, uma terceirização, e não estou falando mal da ex-deputada, tenho muito respeito por ela e tudo. É que eu acho que assim, qualquer gestão onde a pessoa que foi eleita ela terceiriza, ela delega o comando, tende a não dar certo. E aí, naquele momento, eu disse para ele, foi uma conversa muito respeitosa no escritório do apartamento dele, que à época era no Carlos Gaspar. E aí, nós fizemos um desafio pro Edivaldo Holanda Júnior. Por que esse desafio? Porque o candidato natural era o Flávio Dino.
E aí eu tive uma conversa com o Flávio e ele tinha passado por um drama pessoal enorme, né? Com o falecimento do filho. E aí ele me disse: Otelino, eu não tenho a menor condição emocional de ser candidato. E as pessoas que gostam de mim, os meus amigos, eu pedi que não insistissem nisso. Então nós temos que pensar um caminho. Nós apostamos no caminho do Edivaldo, e aí a gente, conversando uma vez, eu, Edivaldo Júnior e Edivaldo Pai, saindo de uma conversa onde os três, com o Castelo, concluímos que não daria para continuar com ele. Aí olhamos um para o outro, aí eu perguntei: e aí, Edivaldo? Ele disse: rapaz, a conversa não foi boa, não vai dar para acompanhá-lo mais. Aí ele disse: e agora? Aí eu respondi para ele: agora tem que ser candidato a prefeito. Aí ele disse: com que dinheiro? Aí eu disse para ele: o dinheiro é o segundo momento. O primeiro momento é tu decidir e ser. E aí a gente começou a conversar, ele virou candidato e o resto todo mundo já conhece. Até em 2018, de novo teve um protagonismo, um destaque na sucessão. 2018, em 14 não, 18, onde foi a eleição de Braide a primeira, 20. Em 2020, o governo, não sei se tu concorda comigo, eu acho que ali o Flávio estava muito focado na questão da pandemia e ele tirou um pouco a mão aqui da parte da política. E a gente teve, o grupo do governo tiveram os 4 candidatos: Duarte, Neto, Rubens, Iglesio, que na época fazia parte da base do governo, Flávio Dino, e Conto Braide. Tu apoiaste o Neto, eu também no primeiro turno, mas no segundo turno, quando se esperava a perspectiva que todos seguissem o caminho que Flávio Dino indicou, que seria de Duarte, uma parte do grupo achou melhor caminhar com Braide. Tu te arrepende de ter tomado essa decisão? O que te levou a não seguir a candidatura do Duarte e optar pelo Braide, inclusive com aquele movimento Deserta-se e tudo, e tu acha o que aconteceu para tu tomar essa decisão? Já que tu sempre foi muito ligado ao Flávio. Rogério, assim, eu não me arrependo de não ter apoiado o Duarte, porque é muito ruim. Eu, da mesma forma que hoje tenho um mandato de deputado estadual, na época tinha, e era presidente da Assembleia. Quando você... se eu não acredito num projeto, é muito ruim eu defender esse projeto para a sociedade. Eu sou nascido e criado em São Luís. Então, eu tive uma conversa com o Flávio e expliquei para ele as razões pelas quais eu não tinha condição de entrar na campanha do Duarte. Com todo respeito, acho que ele não era a pessoa ideal, como ainda acho, para ser prefeito de São Luís. Tanto que não votei nele à época e não votei agora. Né? Respeito o trabalho dele como deputado estadual, mas acho que não é o personagem ideal para ser prefeito da capital, sim, do meu estado. E eu não fiz campanha para o Braide em respeito à posição do Flávio. Tá? Eu não fiz a campanha, saí da campanha, não declarei voto no Braide. Ele esteve comigo à época, a Assembleia conversou e me pediu para não fazer movimentos que impedissem ou atrapalhassem, digamos assim, adesões à candidatura dele no segundo turno. E assim eu fiz. O presidente sempre lidera alguns colegas, alguns deputados, sim, uma opinião ouvida, digamos assim. E quem quis apoiar o Duarte apoiou, quem quis apoiar o Braide apoiou. O Desertes foi, na verdade, uma brincadeira que surgiu talvez no primeiro sinal da postura, da personalidade arrogante do Brandão. À época, vice, um sujeito pacato. Ele, num determinado discurso, ele disse: tem uns desertores aí num evento do Duarte. E o vereador Penha fez uma brincadeira. Eu fui para Barreirinhas com a Ana Paula e com as crianças e sou vizinho do Everton lá. Né? O Everton também estava lá.
O Penha chegou com umas camisas. Como tinha tido essa fala arrogante do Brandão, talvez se a gente tivesse mais sensibilidade, tivéssemos tomado isso como um presságio. E aí teve aquela reação, mas não foi nada planejado. Ele chegou com as camisas, nós vestimos. Depois teve algumas coisas no final do segundo turno que esquentaram um pouco mais o clima da campanha, que é normal de segundo turno. E aí vestimos aquela camisa no dia de votar. Mas assim, aquilo não foi uma afronta a ninguém. Aquilo foi uma reação a uma fala descabida do então vice-governador, e que o vereador Penha fez a camisa, nós resolvemos usar. Não era... Zero arrependimento. É porque eu estava te perguntando, porque em geral tinha a questão do Flávio, e tinha algumas perguntas que eu queria fazer sobre essa eleição, mas tu não és o candidato. Então, assim, até já convidei, quero reiterar aqui para convidar o nosso amigo Neto Evangelista. Porque, assim, no final da campanha, o que se diz é que ele ficou um pouco chateado com algumas questões durante a campanha que eu não sei de detalhes. Uma pena, eu acho que... Eu acho que o Neto teria mais chance, porque eu acho que ele agregaria o grupo todo. Se fosse o Neto passado por acho que talvez ele tivesse ganho, quero dizer. Eu acho que ele teria ganho. Eu, particularmente, acho que se o grupo tivesse todo junto, ganharia tanto com o Duarte quanto com o Neto. Ali o detalhe da eleição talvez tenha sido a dificuldade de agregação do Duarte, coisa que sobra no Neto. Exatamente. Aí a gente vai passar agora para... a gente vem esquentando ele com o tempo. Vou botar um pouquinho aqui dele, por sinal. Bota. 2022 foi a eleição de governador. E aí muita gente questionou tua posição, que você inicialmente estava no projeto do Everton Rocha, Maranhão Mais Feliz, era esse? Acho que era. O Mais Alegre? Acho que era Mais Feliz. E eu até vi, outro dia, eu dando uma olhada para nossa conversa, eu vi uma imagem não sei se foi o primeiro evento, Otelino, lá em Imperatriz. Mas eu vi tanta gente lá no palanque. Antônio Pereira, o Fuca, Pedro, grande parte dos nossos personagens da política aqui, dos mais de destaque, inclusive. Mas só que pertinho, acho que dia 30 de abril, salvo engano, acho que 1 ou 2 dias antes de Flávio se afastar do governo, vocês tiveram uma conversa e tu deixaste de apoiar o Everton e passou a apoiar o Brandão e o Flávio para o Senado. Tu é muito criticado por isso, por uma parte das pessoas. É que eu não sou teu advogado, mas eu acho assim, o Pedro e o Fufuca, e aqui não é uma crítica, é só uma constatação, fizeram parecido. Eles estavam lá, só que eles foram um pouco antes de ti. A decisão deles de aderir à candidatura do Brandão foi um pouco antes da tua. E foram, inclusive, ocupando cargos, indicando cargos no governo. O que te levou a tomar essa decisão? E tu te arrependes hoje dela, de ter apoiado o Brandão? Tu fizeste 2 perguntas aí, uma de resposta simples, outra de resposta complexa. A primeira foi o seguinte: nós todos apostávamos no projeto da candidatura do Everton a governador. E eu acho que se o Everton tivesse sido apoiado pelo Flávio, ele teria sido eleito governador e acho que estaria sendo bem melhor do que o Brandão. Aliás, eu vou até reformular a frase, porque ser melhor do que o Brandão não é mérito. Eu acho que ele estaria sendo um governador de razoável para bom. Então, eu acho isso. Ocorre que teve assim, primeiro, nós tivemos uma conversa com o Flávio, que o Everton sabe, eu disse, e o Everton disse isso também nesta reunião, que ele era o nosso líder, e naquela reunião foram estabelecidos critérios e um prazo para que o Flávio, com base nesses critérios, decidisse quem seria o candidato dele. Em nenhum momento eu disse para o Everton, ou fora da sociedade, que o Flávio não era o meu líder, o meu referencial político.
Nós começamos ali um trabalho, como tu bem lembraste, com muitos outros agentes políticos, tentando viabilizar a candidatura do Everton. E nós conversávamos internamente ali, mais de forma mais restrita, eu, o Everton, Erlânio, aquela turma mais próxima, que nós trabalharíamos para viabilizar a candidatura do Everton como candidato do Flávio. Em novembro, nós fizemos uma quali. Não foi em novembro, não, foi em fevereiro. Fizemos uma quali. Nós tínhamos tido perdas políticas importantes. O Pedro Lucas tinha deixado, o Fufuca também. Muitos agentes, assim, prefeitos, estavam já aderindo ao chamamento do Flávio. Não era ao Brandão, era o chamamento do Flávio. Flávio era a referência de poder, né? Porque o Flávio tinha liderança sobre a classe política, mas ele tinha essencialmente liderança sobre o povo. Sim. E acaba que isso se impõe, né? Nós políticos, a gente vai aqui, mas a gente tem um limite ali, para como é que o povo está vendo isso aqui. E é para ser assim. Aí nós fizemos uma quali. Nessa quali, o Flávio tinha já feito um indicativo de que o candidato dele seria o Brandão. Fizemos uma reunião lá no Palácio e o Flávio começou a reunião surpreendentemente dizendo, olha, o meu candidato vai ser o vice-governador Carlos Brandão. Com aquele silêncio. Né? E aí nós fizemos uma quali. Aí eu convidei o Everton e Erlânio para assistirem comigo essa quali. E é que o cidadão que apresentou o resultado disse, olha, o Maranhão tem 2 eleitores principais. Um é o Lula e o outro é o atual governador, Flávio Dino. Sendo que, quando o povo aprova um governo, ele presta mais atenção até no que o governante atual que está indicando diz do que o próprio presidente, candidato a presidente. Porque ele diz que o presidente está mais distante um pouco ali. Então, se o governador atual é bem avaliado, a população diz, não, ele sabe o que ele está dizendo. Aí ele disse, a adesão do governador Flávio Dino ao vice-governador já foi um fato importante. Isso vai colocar o governador o Brandão no segundo turno. Se o Lula aderir, vamos ter problemas. O que ele quer dizer? Vão perder a eleição. Aí nós tivemos uma conversa com o Flávio. Eu, o Everton, estivemos com o Flávio. E o Flávio fez mais uma ponderação, a derradeira. Disse, olha, não vamos bagunçar esse grupo. Virou para o Everton e disse, Everton, eu tenho mais relação contigo do que pessoal, do que com o próprio Brandão. Relação Brandão é aqui um bom companheiro, vice-governador, foi colaborativo e tal, mas eu frequentei tua casa, tu frequentaste a minha. A gente tem mais identidade, inclusive ideológica, né, de atuação dos nossos partidos. Não vamos romper isso. Aí o Everton disse, olha, eu não tenho condição de voltar atrás, tal. E aí eu constatei que a situação estava difícil e, diferente de alguns, e eu respeito a decisão de cada um, o Everton não soube da minha decisão pela imprensa. Eu chamei uma reunião, nela estávamos eu, ele, Erlânio, Juscelino, Luciano Leitoa, lá no apartamento de Juscelino. E eu disse, olha, a qualitativa diz isso aqui, nós estamos a cada dia perdendo aliados. Não seria hora de fazer uma boa composição? Que teve a oportunidade, inclusive, do Everton indicar o vice. Isso. O Flávio falou isso objetivamente. Ele disse, até aqui, o Everton, eu ainda consigo conversar com o PT, que tem a prerrogativa da vice. Mas como nós uniremos a base do Lula, é um bom argumento. Vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir. E aí fiz essa ponderação. Aí houve opiniões contrárias, opiniões mais... Eu me lembro, por exemplo, que o Juscelino mais escutou do que falou, o Luciano Leitor já foi mais duro. E depois fiz uma conversa, eu e o Everton. E ainda teve mais uma conversa. Eu liguei para ele e disse, preciso conversar contigo, eu e tu. Aí fui lá na casa dele, em Brasília, tem um localzinho lá reservado, que ele chama de acho que é aquário. Uhum. Né? É uma salinha que tem umas portas de vidro, que dá para olhar quem está fora, quem está fora olha lá dentro. Nós sentamos lá,
Esse foi o dia da comemoração da posse do desembargador Gustavo Amorim, do TRF1. Depois, inclusive, nós fomos a essa festa. E aí eu disse, ué, Antônio, a situação é assim, assim, assim. Vamos fazer a composição, tu indicas o vice. Eu disse, inclusive, não precisa ser eu, tu vai indicar um vice que tu achar que tu vai te sentir mais à vontade. Então, os espaços de governo, isso é legítimo e republicano, que nós fomos indicar, o Flávio já nomeia agora e o Brandão assume o compromisso de depois manter. E aí vamos só adiar 4 anos. Aí, não tenho como voltar, não tenho como voltar. E aí eu disse, então neste caso eu quero te dizer que eu não vou te acompanhar. Não dá para a gente seguir nisso, porque isso não vai dar certo e a gente vai perder a oportunidade de dividir um pedaço do poder. Aí ele disse, Otelino, eu não posso fazer um acordo com o Brandão porque eu não confio nele. Eu disse, eu também não. Não tenho assim a confiança plena. Mas o avalista disso é o Flávio Dino. Será que ele mudou de opinião agora, o Everton? Pois acho que as imagens elas respondem por nós. Então ele me disse isso, Otelino, ele não vai cumprir com a gente. Né? Nesse aspecto ele estava certo. Né? Mas tinha um avalista importante, que era o Flávio. E ali ele não topou, eu informei para ele naquele momento ali, que não ia dar para seguir. E aí tem uma frase, uma coisa que pouca gente sabe, assim, é a primeira vez que eu estou falando isso publicamente, é que no nossa... Aí eu ainda fiz uma conversa com o Flávio. Antes dessa conversa com o Everton, eu fiz eu e ele. Aí o Flávio virou para mim e disse, Otelino, convence o Everton, isso é uma loucura. A eleição está polarizada no Brasil, ele vai ficar em 3º lugar. E ele falou assim, o Laes vai ter mais voto do que ele. Porque o nosso campo é o campo lulista, quem representa politicamente esse campo, quem representava a época era o Flávio Dino, e o outro campo é o campo do Laésio, o campo do bolsonarismo. O Everton vai ficar em lugar nenhum, vai ficar em 3º lugar. Ele me disse isso, desse jeito. Aí eu disse isso para o Everton na conversa. Eu disse, tu pode, eu não disse que ele ia, né? Eu disse, tu pode ficar em 3º lugar. Ele disse, não, eu vou para o 2º turno. E o resultado da eleição foi o que a gente viu. Né? Mas foi assim essa história. Foi muito bom ter eles perguntado para explicar. A gente apostou no projeto do Everton, a gente queria construir. Sim. Quantos projetos você não vai preparando para uma eleição de governador, de prefeito, e quando chega um determinado momento você percebe assim, epa, vamos fazer um recuo aqui, vamos compor, o outro está melhor, deixa eu indicar aqui o vice, deixa eu... esse gesto de humildade, talvez tenha faltado à época no Everton de fazer um recuo estratégico. Mas, enfim. Eu lembro que às vezes eu gostava muito de escutar quando o Sarney estava conversando com a cafeteira, eu sempre gostei de ouvir história de política. E ele disse que política se repete. Às vezes a gente erra porque quer. Se você observar a história, você não vai errar. Porque mudam os atores, mas o filme é praticamente o mesmo. Eu acho que talvez o Flávio tenha feito essa opção do Brandão, dentre outras coisas, porque ele assumiria o governo. Quando o Flávio decidiu que ia sair, a gente tinha uma história bem próxima. Um caso bem recente, que era o de Zé Reinaldo. Zé Reinaldo, quando assumiu, não era ele o candidato. O candidato de Rosiana, que estava deixando o governo, era João Abreu. E ele sentou e disse, não, eu que sou governador, a prerrogativa é minha. E aí a gente sabe o resto da história. Agora, Tarina, e depois dessa conversa com o Flávio, com o Everton, tu tiveste alguma conversa com o Brandão, em termos de alinhamento, de acordo? Houve o compromisso dele contigo da presidência da Assembleia, da tua reeleição para a presidência? Primeiro, Rogério, eu sempre disse para o Flávio, e teve um momento que o Flávio ficou até contrariado, assim, ficou chateado, porque uma conversa que a gente teve, Otelino, como é que... Eu falei, Flávio, eu vou te apoiar para o Senado. Ele disse, sim, mas como é que tu vai me apoiar para o Senado e vai estar em outro palanque? Esse negócio lá na frente esquenta e não vai dar certo. E realmente ele tinha razão, esquentou. Tanto que o Everton, que havia sinalizado que ia ficar sem senador, assim, ele acabou intensificando a campanha para o Roberto. Ele acha até que ele perdeu o voto com isso. Aí o Flávio disse... Bom, aí nós conversamos, resolvi que iria apoiar o Brandão a pedido do Flávio. E
Flávio perguntou, tu vais pedir alguma secretaria? Eu disse não. Eu falei, Flávio, secretaria não é essencial para mim. Eu estou aqui como teu aliado no teu governo todo, nunca indiquei um secretário e estou feliz com isso, está indo bem. Agora, se eu tivesse condições jurídicas, porque na época tinha uma discussão se eu podia ser candidato, eu gostaria de ter o apoio teu e do Brandão para ser reconduzido. Ou pelo menos não ter o veto, porque se não tiver o veto eu consigo trabalhar como foi quando fui eleito presidente. Eu falei para ele, tu não te meteste na eleição, deixou correr, eu construí, aquele teu silêncio era um apoio, mas era um apoio respeitoso, para não ter uma interferência direta no Poder Legislativo. Ele liga para o Brandão, isso aí era mais ou menos umas 9h30 da noite, por aí, finalzinho do governo Flávio. Aí o Brandão, mais ou menos 1 hora depois, chegou lá. Aí nós saímos daquela sala que tem a mesa grande, fomos para aquela sala que eu acho que efetivamente é o gabinete. Gabinete, né? Isso. Aí ficamos lá, eu, Flávio, Ana Paula e Brandão. Depois chegou Márcio Gerri. Aí o Flávio, muito objetivamente, diz, Brandão, é o seguinte, o Otelino já ia me apoiar, mas ele tinha preferência por o Everton. E eu conversei bastante com ele aqui e eu o convenci que essa coisa não ia dar certo. E ele fez um recuo e resolveu te apoiar. Não vai te pedir secretaria, essas coisas, mas ele quer um compromisso de que nós o apoiemos para que ele seja reconduzido. E aí isso é um assunto que diz respeito diretamente a ti, tu vai ser o governador, eu vou para Brasília. Tal. Aí o Brandão disse, não, sem problema. Tá, fica combinado. Ficou combinado, né? No avalista, ninguém menos que Flávio Dino, que cobrou isso dele. E ele disse para Flávio que ele não fez o acordo, sendo que Flávio estava na sala com ele e foi o avalista do acordo. E aí um dia desse, tu talvez traga Rodrigo Lago aqui, tu pode confirmar aquilo que eu vou dizer. No dia que Flávio reuniu os secretários do governo dele para a despedida no Teatro Arthur Azevedo, Rodrigo foi lá participar. Rodrigo também tinha sido era secretário, né? Estava deixando para ser candidato a deputado. Olhou o Brandão lá, muita gente ainda ali mais abraçando e homenageando o Flávio, o Brandão ali. Ele foi lá cumprimentar o Brandão. Disse, Brandão, quero falar contigo. Mas o que ele queria falar com o Brandão era sobre algumas pessoas a serem mantidas na SAF. Pessoas estrategicamente lá colocadas, que tecnicamente eram importantes para o funcionamento da secretaria. Quando ele disse que quero falar contigo, ele disse, só não me fala de presidência de assembleia. Aí eu digo, mas por quê? Ele disse, porque eu já fiz um compromisso. Ficou caro o compromisso, mas eu tive que fazer para poder ganhar a eleição. Aí que compromisso foi? O Rogério perguntou, disse, com o Otelino. E Rodrigo perguntou, né? Rodrigo perguntou e Brandão respondeu. Aí ele disse, e ainda teve a Elisiane que pediu também para ser considerada a hipótese do nome do Inácio. Mas só que tem esse compromisso com o Otelino, que foi muito caro, mas eu tive que fazer. Caro no sentido político, né? Sim. Aí eu digo, não, eu não sabia de presidência, não, eu quero é me eleger. Para você disputar uma presidência, você primeiro tem que se eleger, eu estou preocupado com a minha eleição. E teve uma outra oportunidade também que o Rodrigo escutou isso do Brandão. Sim. Então foi feito esse compromisso lá e o resultado todo mundo já sabe qual foi. Então efetivamente teve o compromisso e ele descumpriu o compromisso contigo. Mesmo Flávio estando presente, não é isso? Estando presente não, Flávio foi avalista. Né? O acordo foi feito a pedido do Flávio. O acordo não da presidência, o acordo do apoio nosso ao Brandão. E, Otelino, depois disso tu foste ser secretário em Brasília. O que te levou a aceitar essa secretaria? Porque assim, desde o início, tu nunca aparentou estar confortável nessa função. Foi a ida da tua esposa, a senadora Ana Paula, para Brasília, para tu acompanhar, para a família ficar mais próxima? Foi uma junção de coisas, Rogério. Acho que o determinante foi isso. Ana Paula assumiu o mandato, porque Flávio foi logo anunciado ministro. E a gente achava que esse primeiro ano era importante que ela estivesse em Brasília, para ela estar mais perto, sentir, ter aquele momento de aprendizado. Tu sabe que Brasília
não é simples, até você entender o mecanismo de funcionamento. E aí... Tua experiência ajudaria também lá, né? Sim. Muito. Aí ela me disse, olha, Otelino, para eu morar, não tem condição de eu morar em Brasília e tu ficar morando em São Luís com as crianças. Não vou ficar bem, em paz. Aí eu disse, não, então bora fazer assim. A gente vai todo mundo para lá. Eu pensei na possibilidade de ir, era o que estava no meu coração, de ir e não assumir a secretaria. Só que, ao mesmo tempo, seria constrangedor exercer o mandato à distância. Tu não é Eduardo Bolsonaro. Não sou Eduardo Bolsonaro, graças mesmo a estando Deus. Mesmo estando no Brasil. Mesmo estando no Brasil, né? Mas, e aí teve aí teve mais um acordo. Tivemos uma reunião muito ruim, uma conversa, eu e o Brandão, só nós dois, eu precisava dizer algumas coisas que seria indelicado dizer na frente dos outros, afinal de contas ele era o governador, né? Sim. E depois nós tivemos uma outra. Nesta outra estávamos eu, Brandão, Felipe Camarão, Márcio Gerri e mais um personagem, né, acompanhando. Não era o Flávio poderia estar lá, na época eu estava na política ainda, mas não era o Flávio, que naquela época, naquele momento, eu acho que o Flávio já estava sem paciência para ouvir novos acordos do Brandão. E aí lá nós fizemos o quê? Nós reorganizamos. Ficou uma mágoa, no meu caso, ficou, mas acordo refeito é acordo refeito. A história de Brasília, eu ia lá assumir a secretaria, eu não estava mesmo com vontade, e aí conversei um pouco com o Flávio disse, rapaz, Otelino, acho que é bom. Por outro lado também, eu estava terminando o meu mandato de presidente, talvez fosse bom ficar um pouquinho distante, né? E aí foi feito esse combinado, eu assumi a secretaria, que ele iria estruturar um pouco melhor, não com orçamento, porque aquela secretaria não era muito caso de orçamento, né? Era mais os espaços, as funções e alguns outros acordos para frente, com relação ao pagamento regular das emendas e espaços políticos, que isso aí é absolutamente republicano. O fato é que a gente fez esse entendimento, eu fui para Brasília e ele não cumpriu nada do que ele combinou. Aí... A próxima pergunta é te falar, Otelino, teve algum fato determinante para tu voltares para o teu mandato? Tu já me respondeu, né? Mas tem um fato a mais aí, que é o seguinte, a gente teve uma conversa que esse assunto da segunda vaga do TCE seria debatido entre nós. E nós queríamos debater todas as vagas, né? Debater. Sim. Aí ele disse, não, a primeira vaga, que era da Assembleia, portanto não era nada demais. Eu disse, queremos debater, eu sou deputado estadual, né? Ele disse, não, esse aqui eu tenho um compromisso. Esse aqui eu tenho um compromisso, sabe quem era? O Daniel Brandão. Na segunda vaga, ficamos de sentar e que nós discutiríamos isso, né? Eu e ele discutiríamos o assunto, não é que... E quando eu comecei a ver a história da antecipação da eleição da aposentadoria do Washington, eu procurei o Brandão para conversar sobre esse tema. Dei uma mensagem, ela está no meu celular até hoje. Governador, tendo visto o entendimento que fizemos em janeiro de 2023, gostaria de sentar para debater este tema. Ele não me respondeu. Aí eu pedi para Márcio Gerri falar com ele. Márcio falou, ele disse, não vou debater esse assunto. O nome é o do Flávio Costa. Eu já tenho as assinaturas. Se o Lula indicou o Zanin, o Supremo, porque eu não posso indicar o meu advogado para ser conselheiro. Tudo bem. Aí houve a discordância dos critérios. Aí alguém diz, mas esse critério já foi adotado antes. Sim, mas em algum momento alguém resolveu questionar. E foi o Solidariedade que questionou. E gerou um impasse jurídico que permanece até hoje. O fato é que fazer acordo com o Brandão é algo que é absolutamente inútil, inexequível. Porque nós temos um governador de estado cuja palavra é semelhante a uma cédula de R$3. Tu pleiteava essa vaga do tribunal, do TCE?
Era para ti ou para alguém do grupo? Ou era uma discussão para chegar a um uma nome? discussão, Rogério. Eu sou servidor do Tribunal de Contas, né? Ser conselheiro não deixaria de ser uma coroação da carreira, né? Eu tenho Sim. 20, quase. Eu tenho 50 anos, eu devo ter ali 25, 26 de TCE, né? Mas assim, eu não estava decidido naquele momento, eu também não estava querendo sair da política, mas nós tínhamos sentado, nós tínhamos combinado de discutir o Sim, assunto. sim, O que é que sim. custa você conversar? De Sim. repente, até eu poderia ter sido convencido, eu não sou o dono da razão, mas eu não tive o direito de sequer discutir uma coisa que tinha sido combinada. Conversa. E combinado num acordo que era para a gente desfazer o mal-estar do acordo anterior não ter sido cumprido. Aí você pergunta, isso foi determinante para o rompimento? Isso foi determinante para eu não querer mais tratar de política com o Brandão. Mas o determinante com o rompimento não foi isso. O determinante para o rompimento foi ele não cumprir os compromissos com o povo do Maranhão. Ele começar a destruir aquilo que Flávio Dino construiu em 7 anos e 3 meses de governo. Você pode até não cumprir com os políticos, mas você não pode deixar de cumprir com o povo que o elegeu. E o que Brandão faz é isso. Aí agora teve a reeleição. Até então eu achava que o movimento mais, eu te diria, surpreendente tinha sido aquele do bloquinho, que inclusive construímos juntos na época. Eu, você, Braide, o Marcelo e mais alguns companheiros. Mas eu até acho que sou uma pessoa bem informada. Como eu conheço muita gente, eu ouço muitas histórias. Mas eu vou te falar uma coisa. No dia da eleição, da reeleição, agora, para o segundo biênio da Assembleia, eu estava em casa, eu tinha tomado um remédio, acho que até para enjoo, e ele dá muito sono. Então, assim, começou a sessão lá e eu estava meio cochilando. Aí uma repórter me liga, uma jornalista. Já está assistindo a votação? Eu disse, não. Ela, olha, tá loucura aqui. Vou te ser sincero. Qual era a loucura que eu imaginei? O Otelino teve 10 votos. Eu disse, eu disse, mas como é que tá? Ela empate. Também empate em quanto? 5-5, 4-4? Ah, não, 20-20. E eu vou te dizer assim, foi uma surpresa que eu tive porque foi uma articulação mais silenciosa que eu já vi, né? Vocês empataram 2 vezes. E a gente vive na política, a gente sabe que você fazer um movimento desse contra o governo e contra a presidência da Assembleia é muito difícil. Porque eles têm muitas ferramentas para trabalhar junto a esses eleitores, especificamente. Eu acho até que o que eu ouvi falar depois era que a previsão era que tu tivesse 24 votos, se eu não me engano. O que tu pode falar para a gente dessa eleição? Rogério, foi uma eleição do sentimento. Sabe, a presidente era candidata à recondução. Talvez ela tenha associado demais a presidência da Assembleia com o governo Brandão. Eu imagino até que ela tenha uma boa relação com a maioria dos colegas, né? Nós não somos próximos, eu e a deputada Iracema, mas eu acho que ela tem uma relação boa com os colegas. Afinal de contas, ela teve 21 votos. Se ela não tivesse, ela tinha tido só o dela, né? Mas ela teve 21. Mas eu acho que ali foi essencialmente uma resposta ao Brandão, ao governo. O Brandão, Rogério, ele não é querido. Toda votação secreta para o Brandão é um problema. E o Brandão faz de conta, coronel que é, de ser temido. Então, como ele não é querido, ele é um candidato forte a ser um homem só. Aquilo foi assim, foi sentimento, sabe? As pessoas dizendo assim, eu não quero ficar mais subjugado aqui, eu quero ter um equilíbrio de força. Aí a pessoa fala, podia ser 24, na minha conta. A gente tinha 21 e podia ter de 22 a 24. Qual era o nosso limitador? O detalhe era o segredo. Então tinha alguns colegas que pela proximidade com o governo não podia conversar. Que talvez até se eu tivesse conversado, talvez tivesse votado.
Mas a gente tinha ali um núcleo duro, que eu não vou... Nem sob tortura eu conto quem são. Teve um amigo nosso que me disse, mas ele foi desmentido ainda agora aqui, numa conversa antes desse nosso bate-papo. Antes aqui nos bastidores eu tive uma conversa e essa pessoa me disse que trabalha contigo, que essa pessoa foi conversada, mas ele me disse, um amigo nosso em comum, que tu não conversou com ele, e que se tu tivesse conversado, provavelmente ele votaria em ti. Pois é, o problema é o seguinte... Não podemos dizer nomes, obviamente, né? O problema é o seguinte, é que se eu conversasse e alguém entregasse a articulação, podia cair tudo. Né? Então era um negócio muito... Você imagina o seguinte, se disputar uma eleição contra a presidente na cadeira, contra o governo, e com um governante, coronel, né, arrogante, prepotente, cujo irmão está dentro da Assembleia, mandando e desmandando, a cunhada também. Então, assim, era um negócio muito... Quando deu o empate ali, Rogério, entrou o irmão do governador, sobrinho do governador, secretário de segurança, todo mundo foi entrando na Assembleia. Eu mesmo fui entrar na presidência no intervalo de uma eleição para outra, fui barrado na presidência da Assembleia. O irmão do governador entrou e eu fiquei do lado de fora. Até fiz um vídeo e postei no Instagram. Eu não vi. Tá lá no meu Instagram, procura. Você vê como eles estão desmontando a República no Maranhão. A autoridade do senhor Marcos Brandão pôde entrar no gabinete da presidente da Assembleia e eu, deputado estadual, tinha acabado de ter 21 votos, não pude entrar. O fenômeno empresarial Marcos Brandão pôde entrar. Então, são coisas... Então, aquilo foi sentimento, sabe? Foi um negócio muito marcante, vai ficar para a história. Eu recebi uma ligação, eu posso contar quem foi, porque não teve nada demais, do Roberto Costa, hoje prefeito de Bacabal. Eu estava tomando café da manhã, no dia da eleição, acho que era umas 8h30, ele me ligou. E como eu sempre tive uma conversa muito tranquila com o Roberto, né? Nós sempre tivemos, e o Roberto me ligou e disse, Paulo, Telino, sabe, nós temos uma relação muito boa, somos amigos, sabe? Eu queria ponderar contigo, tu foste presidente da Assembleia, 5 anos, tua esposa senadora, tu vai entrar numa disputa dessa para tu ter aí 5, 6 votos, não é melhor declinar? Fazer um bom acordo? Eu disse, fazer um bom acordo é ruim, não dá, porque eu já fiz e não foi cumprido. Mas eu vou pensar. Se eu resolver declinar, quando eu chegar lá na sessão, eu protocolo e te falo alguma coisa. Eu também não ia abrir o jogo para Roberto, né? Aí no dia seguinte à eleição, ele sentou do meu lado lá eu fui à tribuna, agradeci os 20 colegas que votaram em mim, né? Porque o 21º é o meu, ou o primeiro, talvez, né? E a presidente Iracema foi lá e fez a fala dela também, meio de agradecimento, meio de queixas. Depois o Roberto sentou do meu lado e disse, Telino, foi aquilo que vocês fizeram, cara. Rapaz, uma candidatura só. Aí ele disse, rapaz, eu nunca pensei, eu estava ali apurando aqueles votos, olhando aquela situação, sem saber como reagir, o que fazer. Eu percebi que tu estava ofegante. Não, mas a fisionomia do Roberto não precisava dizer nada, falava tudo. Roberto, quando ele fica nervoso, ele fica ofegante, né? E ele ficou muito ofegante ali. Ele, Telino, Iracema, ele dava um meio sorriso de canto de boca. Quando ele contou 21 na segunda, quase que ele solta um palavrão. Ele falou mais alto. Né? Mais alto. Vibrou. E aí a gente conversou ali, muito civilizadamente. Ele falou uns 3 nomes ali que teriam votado em mim, que foi... Os que ele falou, nenhum votou. Eu acho engraçado, assim, as especulações ficaram depois, né? De quem votou, quem não votou. E quem foi o Judas, Telino? O Judas? O Brandão. Não, eu tô te falando lá dentro. Lá dentro. Porque assim, o que corre tem uma. Eu já vi 2 versões, 2 nomes, um homem e uma mulher, que teria sido quem chegou na reta final e foi alertar. Rogério, eu só sei de 3 votos que eu tive na primeira votação e na segunda. Eu, o deputado Fernando Braide, que se anunciou publicamente, e na segunda votação o deputado Rodrigo, porque ele foi praticamente trancado numa sala, né, e acossado, e aí ele se zangou e disse, agora eu vou votar no Telino. O resto eu não sei. Os outros 18,
Nem sob tortura. Tá bom. Agora eu quero dizer uma coisa, que tem o Palácio especula todo dia. Mas tem um voto que eu tive de um frequentador assíduo do Palácio, né, que tem intimidade com o governo, que eles nunca vão imaginar. Eu que já imaginei aqui. Imaginei 2 até. Eu acho que o que eu imaginei tem até mais interlocução do que o outro. Apesar de, teoricamente o segundo nome ter mais. Deveria ter mais. Deveria ter. O pessoal está falando muito, atualmente tem muito essa narrativa que está sendo muito judicializada, as questões políticas e tal. E aí uma crítica a ti, que toda hora tu vai no Supremo. Só pra gente lembrar que eu acho que a primeira ação que tu entraste, se eu estiver errado, tu me corrige, foi sobre o nepotismo, né? Que tu deste entrada no Supremo e tiveram algumas decisões depois. O que te levou a fazer isso? Assim, foi quando tu voltaste, que tu assumiu uma postura de mais firme na oposição? Foi realmente o Solidariedade que entrou na época? Foi, Solidariedade. Eu, na época, já decidido, já tinha rompido com o governo e tinha um desconforto com o PCdoB. Assim, a minha relação com o PCdoB, com o presidente Márcio, com a bancada, com quase a totalidade da nossa bancada na Assembleia, é uma relação muito boa. Né? Mas ficou aquele incômodo que o PCdoB não tinha rompido e eu estava rompido, ficava aquele negócio meio esquisito. Sim. Surgiu a possibilidade de Solidariedade, eu combinei com o Márcio e foi uma coisa assim, ó, é bom para mim, é bom para o partido. O partido não estava à vontade para romper, então o partido me liberou, eu fui para Solidariedade e como o governo Brandão é um governo fora da lei, como é que a gente faz quando o governo é fora da lei? A gente judicializa, apresenta para os órgãos de controle, e vai buscar as formas de fazer até porque o nosso sistema da tripartição de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, ele é justamente, quando ele foi pensado lá atrás por Montesquieu, qual era o sentido dele? O sentido de balança, peso e contrapeso. Então, o judiciário existe justamente para isso. Você tem aqui a força, que o executivo tem a força, tem um orçamento. Sim. Então, está aqui abusando. Então, vou buscar aqui o judiciário para fazer o contrapeso. Né? Então, o que a gente vai fazer? Agora, num governo fora da lei, quando você recorre à justiça, a possibilidade de vitórias é maior. Mas nós não ganhamos todas, nós perdemos algumas também. Tá? Ganhamos e perdemos. O caso do nepotismo é porque é escandaloso. O Maranhão, Rogério, foi assim, o governador Brandão, aí ele mandou o sobrinho lá para o TCE. Depois ele fez esse sobrinho ser presidente do órgão de controle externo. No órgão de controle interno, que é a Controladoria Geral do Estado, colocou o marido de uma sobrinha. No órgão que paga, que é a CEPLAN, colocou o marido de outra sobrinha. O outro sobrinho, que é pré-candidato ao governo agora, estava na Secretaria da Política. Mas vamos abstrair esse aqui, vamos pegar só esses 3. O que paga, o que controla internamente e o que faz controle externo. Isso aí é o quê? Isso aí é você querer cooptar as instituições. E aí começou, era marido de sobrinha aqui, sobrinha acolá. Era no Porto, marido de uma sobrinha. Nora sogra do sobrinho. Era tanto parente que mostrou lá para o ministro Alexandre, que é um ministro muito correto, muito ele preza muito pela manutenção da Constituição. E o ministro Alexandre compreendeu no primeiro momento, ele deferiu algumas liminares de afastamento, outras ele indeferiu. Depois nós aditamos a reclamação e ele determinou a demissão do irmão do governador e mais uns 3. Aí o que nos surpreendeu é que no dia seguinte o governador nomeou o irmão que havia sido exonerado como diretor da Assembleia como secretário de Estado.
Ou seja, ele diz, ei, quem manda aqui sou eu, não tem negócio de Supremo, não. Aí o ministro Alexandre, que costuma fazer valer as suas decisões, né, que nem Trump o amedronta, de ofício tornou sem efeito, e o Marcos Brandão passou a ser o primeiro maranhense. Vou dar uma de. Lembra daquele ex-ministro Magre? Lembro. Eu vou inventar uma palavra agora. Ele passou a ser o inomeável. Porque o ministro Alexandre disse assim: ele não pode. Está anulado, ele não pode ser nomeado em nenhum dos cargos dos 3 poderes, que é para também não inventarem colocar num cargo do judiciário ou coisa parecida. Então, assim, aquela ação foi isso. Sabe? Foi a afronta de um governador à Constituição. Depois há uma decisão do Supremo. E aí eu vou fazer como é que chama mesmo quando você vai anunciar um pouco a história de um filme? A turma mais moderna agora dá um spoiler. Vou dar um spoiler. O Brandão continua desobedecendo decisões judiciais, mas o spoiler vai só até aí. E teve aquela reação, foi uma reação forte, com repercussão nacional. Veículos nacionais repercutiram aquela decisão do ministro Alexandre, porque aquilo mostrou para o Brasil que o Maranhão virou a república de uma família só. O Maranhão virou um negócio de família. E mais recentemente o Brandão recebeu um prêmio aí da FIEMA, e eu fiquei olhando assim, rapaz, tá bom, a FIEMA presenteia quem premia e homenageia quem ela quiser, mas só devia ter mudado o objeto a razão da homenagem. Devia ter sido homenageado como o maior fenômeno empresarial do mundo, né, na atualidade. Porque de uma empresa que estava ali quase falida a uma empresa que hoje já está na casa do bilhão, né, no intervalo de 3 anos, é um fenômeno que certamente tem um lugar no Guinness. Otelini, aí tem outras ações lá. Eu queria, assim, se tu soubesse em que pé estão, né? Uma que envolve as indicações do TCE, as 2, por sinal. São 2 indicações, mas com o mesmo indicado, né? E também, salvo engano, a questão da Assembleia, da eleição da Assembleia, ainda está por ser decidida no Supremo, né? Ou essa já foi finalizada? Questão da Assembleia, Rogério, a nossa tese até agora não está sendo vencedora. A tese da validade da eleição, da legalidade dela, está prevalecendo, mas houve um pedido de destaque feito pelo ministro Fux, e aí vai para o plenário físico, então zera o placar. Sim. Aí, agora, quando for pautado, tem que ver se vai confirmar, ou se tem ou se o nosso advogado, a nossa turma consegue convencer a corte num outro sentido. Mas hoje o placar está zerado, está à espera de que seja pautado. A questão das 2 ADIs estão lá tramitando, correndo alguns prazos. Eu não sei exatamente em que pé está hoje, mas de uma dessas ADIs resultou a abertura de um inquérito policial, determinado pelo ministro Flávio Dino, que nós não temos mais informação dele, mas apura uma suposta venda de aposentadorias e interesses empresariais do grupo empresarial Brandão, uma misturada grande lá, que eu não sei detalhes. Tem uma denúncia da advogada Clara Alcântara, uma advogada lá de Minas que eu de fato não a conheço. Então, assim, o inquérito não tem como saber porque é sigiloso, né? Sim. Então, não sei o que está acontecendo lá. Mas acredito que essa ADI, ela, no momento oportuno que o ministro relator estiver já convicto da solução, acho que ele pode pautar e propor e levar ao plenário. Sim. Otelini, esses boatos que existem hoje, e às vezes eles ficam mais fortes, mais fracos, de um afastamento de Brandão do governo. Tu acredita que isso possa acontecer? Tu tens informação de algum inquérito que pudesse levar a isso? A informação que eu tenho, Rogério, é que o irmão do governador deu num vídeo translocado que ele publicou nas redes sociais. Essa é a informação que eu tenho. Porque inquérito, se é sigiloso, ninguém deve saber. Me estranha o fato dele saber.
Mas acho que esse pavor que o Brandão tem, e a turma dele lá, o irmão, etc., deve ser. Sabe aquela frase, você sabe o que você fez no verão passado? Eu acho que o Brandão e a turma dele sabe o que fez no verão e no inverno passados, por isso dorme todo dia assustado e acorda todo dia sobressaltado. Agora, quanto ao fato dele ser caçado, não sei, não tem como saber. Agora, os malfeitos as parcerias e os acordos nos contratos estaduais, até o sujeito que não liga para a política sabe, né? Tomara que os órgãos de controle também saibam. Otelino, aqui hoje o grupo do governo está dividido, está rachado. Muita gente acredita a ti esse rompimento. Porque em determinado momento tu pareceste como protagonista do grupo, vamos dizer, que tenha mais identidade com o Flávio, com o Flávio Dino. E me pareceu tu se aproximando do Braide. O que tu podia dizer para a gente sobre isso? Tu acredita que tu foi determinante para essa tomada de posição do Brandão? Ou tu acha que o Brandão já tinha isso na cabeça de não se afastar do governo para que o Felipe assumisse e concorresse ao Rogério, o governo? Brandão olha para os outros tal qual ele estivesse olhando no espelho. Ele enxerga todo mundo um traidor. Então, ele já estava decidido que ele não ia cumprir. Ele só está buscando as razões. Quando alguém me elege o maior opositor do Brandão, isso me enche de orgulho. Outro dia um rapaz tirou uma foto comigo, ele era funcionário da prefeitura de Balsas. Depois ele recebeu uma mensagem, uma pessoa muito próxima do prefeito. Disse, ei, tu tiraste uma foto aí com o inimigo número 1 do governador. Só foi demitida lá da prefeitura, né? E digo, opa, massa, subiu. Eu subi agora dormi contente com essa notícia. Então, assim, hoje eu até brinco com os deputados Rodrigo e Lula, eu brinco com eles, digo, estou ficando zangado com vocês, porque vocês estão dividindo o protagonismo comigo da oposição ao Brandão. Então, assim, fazer a oposição ao governo Brandão para mim é uma honra, sabe? Eu estaria muito mal se eu fosse cúmplice do que está acontecendo no Maranhão. Agora, com relação ao prefeito Braide, o que eu tenho dito é o seguinte, isso aí eu conversei com ele uma vez, numa visita que fiz, eu e Ana Paula, logo depois da reeleição. Obviamente eu não votei nele, ele sabe disso, a Flávia foi candidata, eu votei nela, com muito orgulho, fez uma bela campanha propositiva e depois nós estivemos com ele e perguntei sobre a candidatura, ele disse para mim, olha, Otelino, eu tenho que cuidar de São Luís, eu vou assumir o segundo mandato, mas estou olhando com atenção, foi isso que ele me disse. Sei que sou um agente importante nesse processo, vou olhar com atenção. Mas o fato é o seguinte, nós temos uma meta em comum. Nós precisamos refundar a República no Maranhão. Isso nós queremos, eu quero, Rodrigo quer, Lula quer, Ricardo Rios quer, Leandro Belo quer, Najib quer, Felipe Camarão quer, as pessoas de bem querem, Fernando Braide quer, Eduardo Braide quer. Então, assim, nós temos a pré-candidatura do vice-governador Felipe Camarão. Tem a pré-candidatura, embora ele nunca tenha dito, mas é um fato do prefeito Eduardo Braide. Então, de uma maneira ou de outra, nós temos algo que nos une. Pode haver uma aliança nossa com o Braide, do Braide conosco? Pode. Pode ser só no segundo turno? Pode. Mas o fato é que, assim, a opinião minha, Otelino, eu, né, a minha opinião é que nós precisaremos estar prontos para derrotar o Brandão. E esse deve ser a meta principal. No primeiro turno ou no segundo turno, todos nós que fazemos oposição a essa tragédia que se apoderou do Maranhão, nós precisaremos estar juntos para derrotar quem quer que seja o candidato do Brandão. Muito embora eu acredite que ele possa nem ter as condições políticas de ter um candidato a governador. Tu acredita que o Brandão pode ser afastado? Eu acho que pode ser e pode não ser, né?
Ele talvez possa responder mais isso do que nós, né? Porque ele sabe o que ele fez e o que ele faz. Otelino, quem é teu candidato hoje ao governo? Felipe Camarão. Mas tu defende que durante esse processo seja discutido, porque tu também tu também analisa como possível uma união, um pacto com o Braide, uma união com junção de forças com Eduardo Braide. Lembra que a gente conversou um pouco sobre a questão do Everton em 2022? Lembro. A gente vai... É uma construção, né? A gente tem que ir olhando pesquisas quantitativas, qualitativas. Às vezes agora, eu acho que a quali ela diz até mais do que a quanti. E aí a gente tem que ter a maturidade no momento certo de saber qual é o caminho a trilhar. O importante é que nós temos aí, eu diria, duas candidaturas importantes. Tem a terceira candidatura, que é a do Laésio, mas, digamos assim, ela caminha numa estrada que não é a nossa, né? A estrada ali do bolsonarismo e tal, com todo respeito, né? Mas não é o caminho, não. Nós somos aqui do campo lulista, né? Então nós temos aí duas possíveis candidaturas. A do Felipe Camarão, quadro com muita qualidade, que é do Partido do Presidente da República, que é fortíssimo no Maranhão. E tem a candidatura do Braide, a possível candidatura do Braide, que não... O Braide é um tipo de candidato que ele não se enquadra ali, nem como um candidato de direita, tampouco de esquerda, também não sei se é de centro, ele vai passando meio que à margem disso. A eleição passada de presidente, por exemplo, ele não se posicionou, na de prefeito ele saiu dessa polarização, mas é fato que a gente tem esses caminhos aí, e todos são caminhos que têm uma coisa que é uma afinidade importante, como eu já disse, repito e enfatizo. Todos temos a consciência da importância histórica, né, de refundar a República no Maranhão, ou seja, de derrotar o governador Carlos Brandão. Otelino, sobre faz pouco tempo vocês assumiram o comando do PSB aqui. E aí o pessoal reclamou que tinha sido por Brasília, tinha tido interferências. O que tu acha que levou o PSB a tomar essa decisão? Porque o Brandão era do PSB, ainda, salvo engano. Teoricamente é difícil você tirar o partido de um governador do estado, onde tem a maioria dos deputados estaduais, presidente da Assembleia. O que tu acha que foi mais determinante para que o PSB, a direção nacional, fizesse a opção de mudar o comando aqui no Maranhão? Rogério, o PSB tem um deputado federal no Maranhão, o deputado Duarte Júnior, que já tirou até foto com a direção da Federação União Brasil Progressistas, né? E aí, numa conversa que ele teve lá com a direção nacional, ele disse: não tem chapa. Tem um governador, tem um presidente da Assembleia, tem um monte de deputado, mas não tem uma chapa de federal. Sem contar que o PSB é um partido progressista, de centro-esquerda. A turma lá acompanha os escândalos do governo do Maranhão. E começou a incomodar. O fato é que o Brandão é o seguinte: ele passa a ideia de ser forte, mas ele é de areia, ele não aguenta um sopro. Ele perdeu o partido porque ele é um político fraco. O governador do estado perdeu o comando do PSB no estado porque ele é um político fraco, não tem prestígio nacional. Simples assim. Otelino, a gente falando agora, voltando àquele assunto do Everton, de uma análise que foi feita até por Flávio, que na época que disse e acertou que o Everton poderia ser o terceiro, porque existiria, na leitura dele, uma polarização que chegaria ao Estado, tanto que o Laésio, assim, a maior surpresa para mim foi o Laésio, principalmente ele ter sido segundo em São Luís. Tu acha que nessa eleição vai ter novamente essa polarização? E se houver a postura do Braide, não pode atrapalhá-lo? Se ele não tomar uma posição, ou tu acha que ele, para governador, ele também consegue trilhar nesse mesmo caminho, vamos dizer, de centro, que ele não se define? Rogério, eu não sei, mas eu acho que assim, a política do Maranhão está um tanto estranha, né? Sim, sim. Mas eu acho que a questão nacional ela vai influenciar aqui, sim. Hoje, o único candidato que está posicionado sobre esse aspecto mais ideológico é o Laésio.
eu acho que o Laércio tem uma chance real de estar no segundo turno. Porque a eleição do Brasil ela vai ser polarizada de novo. Nós somos aqui o campo lulista amplamente majoritário, né, mas meio que dividido. Eu acho que o Laércio não leva os votos dos bolsonaristas todos, porque o Braide ainda pega um pedaço disso, mas digamos assim, o bolsonarista raiz, ele tende a ir com o Laércio. Ou seja, isso posiciona bem o Laércio no primeiro turno, mas acho que inviabiliza num eventual segundo turno. Agora, a posição dos candidatos a governador com relação à candidatura a presidente, eu acho que ela vai influenciar sim, especialmente no segundo turno. No cenário de hoje, a gente vê o Braide consolidado no segundo turno. E a segunda vaga ficaria numa disputa aí entre o Felipe, ao meu ver, favorito para ter essa vaga, né, a depender de uma variável ou outra, entre o Laércio, por ter esse segmento fidelizado, e o candidato de proveta aí do governador que ele está tentando criar. Eu acho que o Felipe é determinante que ele consiga essa identidade com Lula. Porque eu acho que o ponto forte do Laércio é isso. Até o deputado Iglesias veio aqui e disse que o Laércio tinha renegado o Bolsonaro durante a campanha, mas a verdade é que o eleitor do Bolsonaro se identifica com o Laércio, independente de uma declaração ou não. Aí o que eu acho que para o Felipe seria importante é que ele crie essa identidade com o presidente. Que aí a gente, se olhar as pesquisas, que por sinal as pesquisas aqui estão eu acho que estão se desmoralizando os institutos. Porque assim, tem uma variação, mas não pode um instituto, em uma pesquisa, a pessoa ter 36, na outra ela ter 13, aí no outro ela tem 22. Tu começa a não acreditar mais em nada. Rogério, o problema é o seguinte, o governo agora tem uma estratégia definida. Se tiver mais umas 2 pesquisas, eles vão zerar o Felipe. Porque eles querem mostrar para o Lula que o Felipe não tem viabilidade para tentar emplacar o candidato de proveta deles lá. Na cegueira dele, na prepotência dele, na arrogância dele, o Brandão botou na cabeça que ele é o cara e que ele elege quem ele quiser. E ele disse para um interlocutor, com quem eu não converso muito, hoje está morando em Brasília, exercendo uma função no governo federal, que o Lula depende dele no Maranhão. E que, se quiser, é um acordo para bancar o sobrinho, e o Felipe renunciando e sendo candidato a deputado federal. Aí ele topa. Se não, ele é que é o cara aqui, ele é mais sólido que o Lula no Maranhão. E o pior é que eu acho que o Brandão mora no mundo da propaganda dele, porque ele acredita nessas loucuras que ele diz. Mas daqui a pouco o mundo real se apresenta para ele. Catarina, a gente encerrando aqui, eu queria te perguntar assim, teve alguma pergunta que tu queria responder que eu não fiz? Não, Rogério, eu acho que tu fizeste bem. Se tivesse feito jornalismo, ninguém ia dar conta de fazer um podcast contigo. Não, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente pensou, os amigos falando, até brincando assim, a gente chegava para conversar, e aí eu chegava, contava um assunto, aí uma vez o cara disse, vem cá, como é que tu sabe disso que ninguém sabe? Envolvia ele, por sinal. Não, pai, porque tem muito amigo, a gente vai conversando e tudo. Aí começaram a brincar comigo, me chatear. Porque tu não monta um blog, vai ganhar dinheiro. Aí depois um amigo disse, rapaz, podia montar um podcast e tudo. Deputado Catulé e outros amigos. Só que o Catulé efetivamente foi quem me trouxe para cá. Me ajudou aqui as primeiras vezes, ele inclusive que pagou o aluguel aqui do estúdio. Por isso que é bom ter amigo rico, né? Foi Não, rapaz, é porque ele passou um tempo, agora ele já tá folgado, mas ele passou um tempo aperreado também. E aí a gente veio aqui, ele foi cobaia, umas 2 vezes nós fizemos 2 pilotos com ele, até que a gente gravou o terceiro valendo. E eu achava que ter entrevistado era mais difícil, mas não é não. Eu acho mais difícil entrevistar. Até porque
porque tu tens que ter um feeling, tu tem que saber uma hora, uma fala tua, de fazer um corte, fazer uma indagação. Isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. E principalmente uma coisa que a gente precisa entender é que quem está entrevistando, se ele se exceder nos posicionamentos, ele acaba que não deixa o entrevistado falar. Eu, de vez em quando, assisto uma entrevista aqui onde o entrevistador fala mais do que o entrevistado. E, bom, se for assim, o cara devia falar sozinho, né? Ele pega ali e fica falando meia hora. Então, eu acho que apesar de tu estar dizendo que está no processo de aprendizado, e a gente aprende a vida toda, né? Acho que esse é bem o tom, sabe? Porque quem tu convidas para cá e anuncia nas redes sociais, a pessoa que for assistir quer ver o que essa pessoa está indo falar. E aqui esse nosso bate-papo hoje aqui, não sei se te cansei, mas tu muito mais escutaste do que tu exerceste o papel ali de dar corda, né? Tá aqui, ó. Exatamente. Aqui é a corda. Eu acho assim, de forma... Eu acho que aqui é uma conversa. Né? E é a gente perguntar o que todo mundo quer saber e não tem a oportunidade de falar contigo. E fazer as colocações de uma forma respeitosa, que também eu acho que não é interessante você... de alguma maneira ser agressivo. Eu vou te convidar para vir aqui e vou ser agressivo contigo. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu gosto de levantar as questões e deixar que o amigo, o convidado que estiver aqui, possa falar, né? Não, mas foi muito bom, viu? Gostei demais. Perguntas assim que era necessário que alguém fizesse, que eu pudesse falar, porque daqui assim, como daqui a pouco tu vais divulgar, essas coisas vão ficar. Então, como é um bate-papo longo, a pessoa pode ir assistindo em pedaços, né? Porque eu estava vendo, por exemplo, as primeiras perguntas que eu te falei. Eu sou vivo na política, mas tinha detalhes que às vezes tu não te lembra mais. Por exemplo, de Castelo dizer, não, eu fui lá, eu era do governo, não é que eu estivesse fora. Ele podia ir para a reeleição e eu entreguei o cargo e disse que não acompanharia, porque eu comecei a discordar da forma como ele estava conduzindo a prefeitura, né? Então, assim, eu acho que isso é importante até para esclarecendo. Porque eu nunca tinha falado disso publicamente, entendeu? Esse detalhe da conversa. Então, meu amigo, queria te agradecer por sua presença aqui. Obrigado pelo convite, Rogério. Muito obrigado. Assim, tenho certeza que vai ser sucesso essa entrevista, porque eu acho que tem muita gente querendo saber o que tu tens para falar. E tu estava me dizendo que agora tem um certo bloqueio, né? Pois é. Mas aqui você sempre é bem-vindo. Teve um proprietário de um veículo aqui, eu me dou muito bem com ele. Ele disse, porra, eu tô doido para te convidar, mas eu não posso. Não, fica tranquilo, tu tá perdoado. E aqui, só para deixar claro, todos da classe política, quase todos eu já convidei. Uma boa parte já aceitou, aí você vê que o pessoal viaja muito, muito compromisso, tanto que eu sei que daqui tu já tem um compromisso para viajar, mas todos estão convidados, o espaço aqui é aberto para todo mundo, pro Orleans, pro Laésio, pro Felipe, pro Neto, de todas as correntes políticas. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de ter a presença deles, é fazer para eles a mesma coisa. As perguntas que as pessoas querem. Acho que tu podia convidar os pré-candidatos a governador todos, né? Inclusive o Braz. Vou convidar, inclusive com o Laésio, eu falei com o César Pires para que fizesse. Brádio, vou convidar, mas se ele não vier, vou pedir para Fernando vir, porque o Eduardo é mais. Não é muito de dar entrevista, mas vou convidar. Já convidei o Felipe, convidei o Orleans. Ambos disseram que vinham e ficamos só de marcar a agenda. Mas muito obrigado, Toninho, pela presença. Pessoal, eu queria fazer um pedido. Segue a gente lá no canal do YouTube, vai ter o linkzinho, você segue lá para assistir a entrevista completa. Obrigado e um grande abraço, até a próxima.